Então, o Evangelho da Noite está no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 24. Afirma que ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Só isso. É isso. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não é isso? Não saiu esse não saiu esse trecho. Né? Não se pode servir a dois senhores. Isso está no Sermão da Montanha, está em Mateus. E, bom, Mamon, traduzido do aramaico, quer dizer dinheiro. Nada mais do que isso. Embora a igreja tenha tentado criar um demônio com esse nome, que é do feitio, isso não é nada mais do que dinheiro. Então não se pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Por que Jesus disse isso? Será que ele é contra nós buscarmos caminho, o apreço pelo dinheiro, pela prosperidade? De forma alguma. Ele quer apenas uma coisa, que você entenda em quem você deve confiar. Não dá para você confiar em dois mestres ao mesmo tempo. Um vai estar dizendo a verdade, o outro vai estar dizendo a mentira. Então, o que ele diz é o seguinte: a gente vive uma vida onde a gente busca segurança. Todo mundo quer trabalhar, quer comprar coisas, quer, enfim, construir coisas, adquirir propriedades, criar meios de ter uma velhice segura, tranquila, né? Pensando sempre numa aposentadoria, num plano de aposentadoria, se cerca de todo tipo de seguro para se sentir protegido, faz todo tipo de esforço, gasta toda a energia para construir no mundo recursos. Para quê? Para se sentir seguro, para ficar tranquilo. Porque tudo que todo mundo quer é a tranquilidade, é a paz. Esse é o verdadeiro tesouro, esse é o sentido da vida. O que está por trás de todas as nossas buscas é isso, pô, agora eu vou ficar em paz. Agora eu vou curtir. Agora está tranquilo, porque eu já construí, né, as condições para isso. Então a gente passa a vida inteira devotando, né, toda a nossa energia, toda a nossa fé nessas coisas. E ok, quem escolhe viver assim, e a grande maioria vive assim mesmo, ok. Jesus não está condenando isso. Ele só está dizendo que não dá para servir as duas coisas. Se você quiser continuar colocando nos ombros do mundo a responsabilidade pela tua felicidade, pelo teu bem-estar, pela tua segurança, pela tua paz, ok. Só que é muito difícil você conseguir isso no mundo. Porque o mundo ele é feito de altos e baixos. Quantas pessoas não passam por perdas de todo tipo? Perda de entes queridos, perdas financeiras, falências, empresas que quebram, projetos que não dão em nada. E muitas vezes elas têm que começar do zero. Quantas vezes elas não empreendem um esforço danado para comprar aquele carrinho, vem o ladrão e rouba. Não é verdade? Jesus ele também dizia para a gente juntar tesouros no céu, viu? Que lá ladrão não rouba. Lá a ferrugem também não vai corroer. Agora, os tesouros da terra, os tesouros de Mamon, desse Senhor que você devota, coloca nos ombros dele toda a responsabilidade pela tua realização, esse sim,
no plano dele, você vai sofrer. Você está sempre vulnerável a esse tipo de coisa. Agora, quando ele diz que existe esse outro Senhor não é o mundo, óbvio, é o oposto. Esse outro Senhor, ele vai te oferecer outra coisa. Só que, para se relacionar com ele, você vai precisar de uma determinada coisa que você não precisa com outro Senhor. Você vai precisar de fé, de confiança. E por que Jesus falava tanto em fé, gente? Tanto em confiança? Porque ele quer que a gente faça essa travessia. O que Jesus quer é remover a gente desse campo ilusório, material, impermanente, onde a gente perde tudo aquilo que é junto, onde as coisas elas têm prazo de validade, onde nada do que você conquista é teu, você não consegue levar mesmo. Você vai morrer, você vai deixar tudo aí. Então, não é uma aquisição eterna, é uma aquisição temporária, impermanente, como nós vimos agora há pouco. Jesus está propondo uma alternativa, que a gente busque um outro Senhor para nos servir. E esse outro Senhor é um Senhor que vai te trazer essa realização que você tanto sonha, essa paz, esse bem-estar. Mas para isso você tem que entender como é que funciona a natureza. Você tem que entender que a natureza não é sua inimiga, que Deus não é o seu inimigo. Que Deus, ele cuida das aves, elas não precisam guardar comida, elas não precisam pensar numa aposentadoria, não precisam pensar no que vão vestir, nada disso. Elas acordam de manhã, saem, se alimentam, voltam para o ninho e dormem. Nunca falta alimento para elas. Será que nós temos menos valor para Deus do que essas pequenas criaturas? Óbvio que não. Só que a gente não confia. A gente vive com essa cisma de querer ser autossuficiente, de achar que estamos no controle, de achar que tudo depende da gente, das nossas escolhas e decisões, do nosso empenho, do nosso esforço. É óbvio que tem que ter esforço, tem que ter empenho, tem que ter tudo. Mas não tem que se preocupar com as tuas ações, com o resultado das tuas ações. Deixa que o universo cuida disso. Servir a Deus é diferente de servir ao mundo, porque servir a Deus significa que você não está brigando com a vida. Você não está sendo conduzido por desejos, por sonhos. Você não está sofrendo preocupações, ansioso, tenso, com medo. A confiança, a fé, ela te traz a paz e a tranquilidade que você tanto precisa. Então, veja quanto é poderoso você desenvolver a confiança, você desenvolver a fé. Porque é um atalho poderosíssimo. Você pode alcançar tudo aquilo que você tanto ambiciona apenas através do desenvolvimento da fé. E a fé, gente, ela é curiosa. A fé não é você ficar com esperança de que as coisas vão dar certo, as coisas... Você confia em Deus que vai acontecer isso, não, e que amanhã vai ser melhor. Não. Fé não é acreditar que vai dar certo. Fé é saber que já está certo. Ah, mas a minha vida está assim. Não, tua vida está certa. Você está passando exatamente por tudo que precisa passar para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para o aperfeiçoamento
da sua mente, do teu espírito, do teu desenvolvimento pessoal, desenvolvimento das tuas faculdades, da sua inteligência, do seu poder. Você é conduzido pela natureza a um confronto direto consigo mesmo. Você está sempre se confrontando com as suas limitações, as limitações que você se autoimpôs, com as suas convicções, aquelas convicções equivocadas de fraqueza, de capacidade, de impotência, convicções de grandeza, seja lá o que for. Tudo aquilo que está errado dentro de você vai ser desconstruído pela natureza, através das experiências que ela vai te propor. Você vai passar por situações que visam o seu aprimoramento, não tem jeito. É assim a vida. E não é assim para mim, para o João e para o Pedro. Isso aqui é assim para todo mundo. Não existe um plano distinto para aqueles que são especiais. Não existe distinção para Deus. Deus, ele faz descer a chuva para os justos e para os injustos. Ele faz o sol nascer para os bons e para os maus. Todos nós estamos submetidos aos mesmos princípios naturais. E não tem jeito. A vida, ela é regida por regras, por princípios. Faz o bem, tem o bem em retorno. Trabalha, colhe. Evolui, se desenvolve. Não evolui, estaciona, sofre. Então, toda transgressão nossa a algum desses princípios gera sofrimento. O sofrimento é resultado dessas péssimas escolhas que a gente faz, dessa visão que a gente desenvolveu da vida. Muitas vezes se colocar como vítima, como coitado, como injustiçado. Ninguém passa por aquilo que não deve passar. Ninguém sofre aquilo que não precisa sofrer. Aliás, a dor, ela é necessária, mas o sofrimento é opcional. E um dia vocês vão entender isso. Quem não entende, um dia vai entender que o sofrimento é uma construção. É a forma como você processa a dor. A dor, ela pode surgir, você pode acolher e ela passa. O sofrimento não, ela surge e você fica mantendo ela presente, desenvolvendo revolta, indignação, não aceitação, uma série de coisas ruins que faz aquilo prolongar. Isso é sofrimento. Sofrimento é quando você escolhe prolongar a experiência que você teve quando for uma experiência de dor. Então, nós somos os artífices de tudo que não presta na nossa vida. Não tem ninguém por trás disso. Ah, mas eu merecia qualquer coisa, menos trabalhar com aquele chefe. Cara, você foi colocado lá pela vida porque aquele chefe está fazendo você se relacionar com as suas vulnerabilidades, dificuldades, imperfeições. Você precisa olhar para isso, enfrentar isso, dialogar com isso, trazer isso para um lado luminoso do nosso ser. Porque nós temos um lado luminoso. Temos um lado de sombra, mas também temos um lado de luz. Que, no fundo, é a mesma coisa. É parte do mesmo todo. A vida é sobre isso. É sobre trazer para o campo da luz aquilo que está no campo das sombras. Não é lutar contra as sombras, é iluminar essas sombras. Então, a gente tem muito que fazer nesse enfrentamento que a gente precisa impor nós mesmos. E quando Jesus fala que nós não podemos servir a dois deuses, é verdade. Quando você está numa estrada e tem uma bifurcação, aí aquela estrada vira duas, né? Uma vai para a esquerda, outra para a direita. Não dá para você ir para as duas estradas ao mesmo tempo, tá?
É possível? Não é. É a mesma coisa. Não dá para você continuar pegado ao mundo e querer se espiritualizar. São coisas incompatíveis. Porque a espiritualização pressupõe o desapego do mundo. O desinteresse. Enquanto você estiver interessado pelo mundo, você vai ficar preso no mundo. Enquanto você der valor para o mundo, você vai estar preso a esse mundo. Onde está o teu tesouro, aquilo que você valoriza, está o teu coração, o teu ser. Tudo aquilo que tem valor para você é aquilo que te escraviza. Tira o valor. Tira o interesse. Desapega. As pessoas que machucam a gente, machucam porque elas têm muito valor para nós. A gente valoriza demais o que ela pensa, o que ela acha. A gente busca a aprovação dela, busca aceitação, pertencimento, essas coisas. Então, ela é uma pessoa que o que ela diz tem um peso extraordinário, vai me destruir. Agora, aquelas pessoas que não representam nada, são apenas informações que passam e dizem alguma coisa para você, onde que aquilo vai te afetar? Então, a gente tem que entender exatamente o que valoriza. Se a gente vai continuar servindo a Deus, servindo a Mamon, ou vai tentar servir a Deus. Servir a Deus é o caminho da renúncia, do desapego, da confiança. E esses três elementos, quando são aplicados em nossa vida, nos transformam em super-homens. Seres extremamente poderosos. A nossa vibração vai lá para cima. Ah, mas como é que... se eu abandonar o mundo, como é que eu vou viver? Como é que eu vou prosperar? É muito mais fácil você prosperar desse lado. Porque o seu padrão vibratório ele se eleva de tal forma que você entra na faixa automaticamente da prosperidade, da saúde, da paz. Porque você buscou, a partir do processo de elevação vibratória, sintonia com faixas mais elevadas. E as coisas boas estão lá em cima. Aqui embaixo, onde você está indo, é só doença, dificuldade financeira, sofrimento, traição, solidão, injustiça. É esse pântano umbralino que a gente escolheu viver. E a gente está tentando se realizar aqui. Está tentando ser feliz aqui. Olha o tamanho do equívoco. Você tenta ser feliz num ambiente que não te dá as menores condições de felicidade e de realização. Quando o caminho de Deus, que é o caminho do desapego, de tirar a importância, de soltar, de desconstruir, de deixar de acreditar e de deixar de se apegar a coisas, conceitos, crenças, valores, pessoas, padrões, modelos. Vai soltando tudo isso. Começa do zero. Começa do zero, seguindo o próprio coração. Gurdjieff. Gurdjieff, ele ganhou uma legião de seguidores pelo mundo. Criou várias ordens, ficou famoso, livros e mais livros, e se transformou num ser, reverenciado como um ser muito iluminado. Sabe qual foi as últimas palavras que ele disse antes de morrer? Esqueçam tudo que eu falei, sigam por vocês mesmos. Esqueçam tudo que eu falei e sigam por vocês mesmos. Então é isso que a gente tem que fazer, seguir por nós mesmos. Porque é verdade, o reino de Deus não está aqui, não está lá, não está acolá, não está no que o pastor falou, no que o Paulo falou, no que o padre falou, no que o Nietzsche, o Schopenhauer, Buda, Cristo. Não. O reino de Deus não está para lá. É aqui que eu vou descobrir.
É numa imersão profunda dentro de mim mesmo, onde eu vou abrir a minha percepção, onde eu vou enxergar coisas que eu não enxergo. Para isso, eu vou ter que ter muito silêncio, muito discernimento, me distanciar completamente dos enredos mentais, sem envolvimento. Responder essa pergunta que é fundamental: quem sou eu? Será que vocês fazem essa pergunta? É fundamental fazer essa pergunta. Quem é você, Lázaro? Pode falar. Já fui muitas coisas. Quem é, por exemplo? Pode falar. Tem muito eu na história. Não, mas quem é você hoje? Você vai me dizer, eu sou o Lázaro, né? Eu vou dizer, eu não perguntei seu nome. Eu perguntei quem é você. Ah, eu sou filho de João e Maria. Eu não perguntei quem é seu pai. Perguntei quem é você. Ah, eu sou casado com a Matilde. Não perguntei com quem você é casado, eu perguntei quem é você. A gente começa a eliminar todas essas coisas que criaram identificação em torno do nosso ser, não sobra nada. Absolutamente nada. Esse nada é o que nós somos. É esse nada que nós temos que buscar. Essa unidade de percepção negligenciada que a gente deixou de lado porque se envolveu com essa identificação comum com o corpo, com a pessoa, com a história, com o passado, com as coisas. Então, olha só o trabalho que a gente tem. Agora, quem vai fazer isso por vocês? Eu? Ninguém. É você mesmo. É um trabalho. O mito do herói que a gente encontra em várias mitologias, que ele tem que lutar com o dragão, a medusa, o minotauro, isso, aquilo, são representações dessa luta interna que a gente tem que fazer contra o nosso ego, nosso falso eu, tudo aquilo que tem que ser enfrentado, vencido, destruído, para no fim a gente ter um final feliz. Encontrar uma princesa. Primeiro você mata o dragão, né? Tem que matar o dragão. Depois você entra no castelo, pega a princesa e casa com ela, final feliz, né? É assim? Ou na mastigada.